Opa, gente, hoje eu vou fazer a aparição do TitanSpeak da série que sua primeira aparição foi no episódio 26 de Skibidi. E sua última aparição no episódio 74. Então, vamos pro vídeo. No episódio 26 de Skibidi, o TitanSpeak vai chegando no mundo nesse Skibidi usando seu Blaster e dá descarga nesse Skibidi. E ele senta na privada porque ele não tem porra nenhuma pra fazer. E o nosso cameraman dá um like. E no episódio 28, quando o nosso cameraman tá olhando que os Skibidi estão planejando um Skibidi pra sabe que a gente tá. E o TitanSpeak vai chegar e começa a usar seu braço pra acabar todos os toilets e até acabando com outros. E dando um tapão no Mafia porque só desmaiou o Mafia. E o TitanSpeak vai dar um oi pra gente. E no episódio 32, esse Skibidi com laser vai tentar acabar com a Amada Speaker, mas só que o TitanSpeak chega dando um murro nesse Skibidi e pisando no laser dele e usando seu Blaster. Só que ele foi empurrado para os parasitas poderem em cima dele. Daí ele dá descarga. Quando ele dá descarga, o nosso cameraman dá um like. Só que ele percebe que tem um parasita e o parasita infecta eles, virando o TitanSpeak meio infectado, sendo o primeiro titã a ser infectado na série pelo parasita do Skibidi cientista. E daí ele começa a atacar nos Speakers, e ele percebe que o nosso cameraman tá aí e atira em nós. No episódio 33, ele fica em cima de um prédio atirando nessas Speakers helicópteros. Sei lá como é que fala. E no episódio 35, eles conseguiram descobrir a cura do parasita. Quando eles descobrem o lugar invadido pelo TitanSpeak e o G-Man. Daí tenta até desinfectar, só que não. Daí o TitanSpeak mira o braço no cara que fez a tecnologia. E daí ele dá um like pra nós antes de correr, né? E nossos cameramans lá voltam pro lugar. Daí vê que eles estão fazendo uma destruição. E no episódio 38, esse Lagicara cameraman vai desinfectar o TitanSpeak. Até o TitanSpeak se vira, só que o G-Man aparece na sua versão 2.0 e tira acabando com o laço cameraman e a espada toalete acabando com o laço de uma vez. E no episódio 44, onde que ele vai contra o Titã Cinema bem com outros Skibidis. E no episódio 45, o Titan Cinema Man taca, ele joga uma priva no TitanSpeak, mas daí ele vai pra cima. O TitanSpeak até usa seu Blaster, só que porque não faz efeito nenhum no Titan. Mas daí o Titan pula em cima dele daí e arranca usando aquela arminha de trás. E o TitanSpeak sai voando. E no episódio 46 ele tá lá, correndo de distância Cinema Man. E no episódio 47 ele sai no começo do episódio. E no final ele fez a faca na TV do Titan Cinema. E daí ele começa a tirar e o G-Man também. E o parasita até tenta infectar, só que não consegue porque o Titan Cinema Man sai usando seu teleporte. Daí o TitanSpeak até fica com raiva do G-Man. E no episódio 50, ele diz que o TitanSpeak chega na sua versão 2.0 com 2 Blaster e com seu jetpack melhorado e com suas caixas de som melhoradas para ter mais uma força de barulho. Até o nosso câmera tentando correr, só que o nosso cameraman corre pra frente, daí ele podendo correr pro lado e ele recebe esse barulho bem pequenininho. E no episódio 57, o TitanSpeak pisa nesse laje e atira nesses cameraman e atira nesse laje cameraman. E quando ele percebe o cameraman pronto para lutar contra o TitanSpeak, mas ele diz um não pro TitanSpeak. E o TitanSpeak começa a tirar. E o TitanSpeak dá 2 socos na cara dele. O TitanSpeak até voa, só que ele puxa no TitanSpeak. Então o TitanSpeak empurra ele com barra. Daí ele leva um chute do TitanSpeak. E o G-Man chega só pra tacar um pouquinho de laser no TitanSpeak. Então o TitanSpeak foca no G-Man. E o TitanSpeak até se levanta e carrega seu braço. E o Plunger vai desinfectar, porque ele é o Plunger, né? Ele tenta desinfectar. E daí ele tem as pernas quebradas, porque ele agora virou um aleijado. E o TitanSpeak
Tá lá, tá com um pouquinho de fogo no núcleo dele no G. E pra quebrar o óculos, e daí recebe uma marretada afundando o G nele. E daí o Titan Cameraman vai pra cima do Titan Speakman. E daí joga ele no chão novamente. E dá esse Skibidi Puga se enfia suas facas no Titan Cameraman, só que não faz nada e o Titan Cameraman só esmaga a cabeça dele. O Parasita tenta infectar, só que não consegue infectar e o Titan Speakman atira nele, fazendo mais ou menos parecer refém. Daí a TV1 chega e vai infectar ele. O Titan Cameraman segura ele e o G-Man chega na hora. Daí nossos camaradas começa a ter. Aí pronto. O G-Man se distrai, ele fica puto e daí sai depois. O Titan Speakman tá lá no chão, a TV1 teleporta o Flash e o Brown Cobra Baby. Falta ele, ué. E daí o Titan Cameraman tira o Parasita. E daí o Titan Cameraman pisa no Parasita. E daí o Titan Speakman é desfectado. Ele pensa que os Skibidi se expor, matou o Cobra Baby, lajes e outras coisas, né? E ele usa sua jet para poder sair atrás do G-Man. E no episódio 58, antes que esse Skibidi ia matar, nós o Titan Speakman chega, atira desse B. E daí chegando nesse outro e atirando nesse bombardeio. E daí ele indo pra cima do outro Big Skibidi com a força total dele. Quando ele pega, esse Skibidi tem mais ou menos infectar, só que ele não é um parasita. E daí chega o bando de Skibidi com o bando de canhões e atira no Titan Speakman. E o Titan Speakman até parece que é derrotado. Só que ele usa sua habilidade 360 para poder trair todos os Skibidis. E ele depois sai. E no episódio 59 ele arranca esse capacete desse Skibidi, usa o armamento dele e daí atira nele. E daí ele vai pra cima desse Astrotan. E depois ele volta. E daí o Titan Cameraman dá um like pra ele vai e olha e vê a Mother Speak. É vindo de Hawaii. E daí uma pessoa dançando lá em cima. E daí eles faz aquele toque virando a dupla de dança. E no episódio 60, tanto que ele descobre que o Skibidi já teve alguma máquina. E daí o Titan ficou aparecendo ali. E no episódio 64, o Skibidi. Então esse Skibidi vem derrotando quase todos os Cameraman. Daí o Titan vai usar seu braço para distrair ele e recebe uma martelada do Titan Cinema mesmo, né? E o G-Man fica rindo. Daí esse outro Skibidi vai dele ácido, vai e atira do Titan Cinema. Bem, o Titan fica vai tira o negócio e eles percebem que é uma bomba. E daí Titan Speakman dá espaço pro Titan. Bem, e daí faz uma explosão ali. E chega outro Skibidi, daí ele usa seu dedo pra poder acabar com isso. Então o nosso cameraman dá um like pra ele. Titan Speakman fala que ele tem que eles dois tem que ir atrás do G-Man. É isso. E no episódio 65, o G-Man tá lá, tira dele, Titan Speakman vai em cima dele. E daí o Titan Cameraman tira pra quebrar o som. Aquele negócio do armamento do som, sei lá. E daí o Titan Speakman tenta dar descarga, só que é um G-Clone mais ou menos. Daí ele dá uma cabeçada do Titan Cameraman, vai e foca no G-Man. Titan Speakman recebe mais uma martelada, mais uma, um tiro e depois mais uma martelada. E daí começa a levar três socos mais. Tá? E o G atira, né? O Titan Speakman fura os dois olhos dele usando a faca. Daí o Titan Cameraman usa seu fogo do núcleo para acabar logo com esse G-Man. Só que eles percebem que é mais ou menos um G-Clone. É um Skibidi, não é um G-Man. E daí, quando eles percebem que é uma armadilha, até que o Titan Speakman consegue escapar. Só que, né, o Titan Cameraman não conseguiu.
né? O Titan chega daí, ele vê que perdeu um Blaster, né? E ele percebe como tá o Titã Cameraman. E o Titã Cameraman tá sem um braço. E no episódio 67 vai ter que a dupla Titã chega. O Máfia ataca, o nosso cameraman ataca o Máfia. E daí o Máfia, quando ele ia matar, ele percebe um banheiro gigante se atacar nele. O Titan Speakman tá matando o Skip. E daí o Titan Cameraman chega. Daí esse Skip dá certo, quase ia arrancando outro braço do Titan Cameraman. E daí recebe mais um braço, recebe o que merecia. E daí ele dá um tapão no Máfia. Daí o Máfia recebe um tiro. Daí fica cego por algum tempo. Daí recebe mais um tapa. Máfia só toma tapa. Ei, Máfia, eu tô brincando, então. E daí o Skip Cientista vem pra lutar contra a dupla Titãs. Daí ele começa a rir. Olha quem fala, o cara. Olha que nem tô com a dupla Titãs. Daí ele atira no Titan Speakman. O Titan Speakman dizia. Daí o Titan Cameraman vai pra cima, só que acaba sendo empurrado pelas caixas de som. Daí o Titan Speakman vai lá, taca uma faca e vai lá, usa o ácido. Daí, quando o Titan Speakman perde um braço, ele vai usar um núcleo pra tirar do cientista, só que ele é um robô. Daí não sei. Daí ele recebe mais um pouquinho de laser. E o Titan Cameraman corta o laser. Só que, né, você já sabe como é que é. E daí o Titan Cameraman começa a ser cortado. Daí o Titan Speakman tira, daí ele começa a se bater do mesmo jeito. E o Skip Cientista troca a cor da TV. Daí o Titan Speakman tenta usar sua nova habilidade, só que não consegue. Ele toma um murro do Titan Cameraman, fazendo que nem aquela referência do episódio 57. Daí o nosso Cameraman tenta até usar os mísseis pra tentar fazer alguma coisa, só que não consegue. Daí ele acaba percebendo que uma faca furou a TV. E o Titã TVB 3.0 chega naquele local pra acabar com a festa do Jibei e do cientista. E daí o Jibei, como ele cagou pra ele não enfrenta o Titã, ele sai, daí o cientista fica. Só que ele vai e tenta lutar contra o Titã TVB. Só que o mecha dele tá quebrado. Daí ele vai, tenta tirar. E daí pede mais um braço, pede mais um, pede as caixas. E daí recebe a luz VB, leva em faquinha. E daí depois recebe uma facada na cabeça. E daí depois o Titan TVB fala que ele ainda ele fala que ainda tá vivo. E daí usa seu núcleo pra acabar com o mecha do Skip Cientista. Daí o Titan TVB dá aquela carinha do episódio. E no episódio 60, o Titan Speakman mas tá lá, segurando o Skip com serra. Daí ele não entende nada porque o Titan TVB pediu pra soltar ele, eu não sei. E daí ele usa a habilidade mais covarde dele. Daí a dupla Titãs percebe. Daí cortou mais um, cortou mais dois. E daí cortou a cabeça do Skip. E daí o Skip cai no bem bom. O Titan Cameraman dá um like. Daí o Titan Speakman fica impressionado com a habilidade. Daí ele aceita. E no episódio 60, o nome do Skip olha que o Titan Cameraman vai lá, pega esse Skip e taca ele no chão e esmaga a cabeça dele. E daí eles começam a receber milhas armamento. E daí o Titan Speakman recebe os blasters. O Titan Cameraman recebe novos blasters de laser. E daí o Titan Cameraman dá um pouquinho de energia pra ele. E daí ele já tá preparado para lutar contra outros Skips. E daí ele faz aquele mesmo toque do episódio 59 com o Titan TVB. O Titan Speakman perde até um pouquinho de energia, só que o Titan Cameraman e o Titan TVB não dá. E daí o Titan TVB sai com seu teleporte. O Titan TVB sai para um lugar atrás. E daí o Titan Speakman sai. E no episódio 70, Parte 1, ele chega com a não sei se é banca. E daí o Titan TVB dá um pouquinho de pra ele. E o Titan Speakman vira um hype Titan Speakman. E aí o que acontece? Ele só faz um barulho bem pequenininho, né? Ele começa a tirar dos esquibres, né? É pra cima de todos os esquibres, né?
O Titan Cameraman arranca, sabe, de aço, daí atira do Skibidi. E daí ele olha se o Titan Speakman ainda tá acabando com os Skibidi. Daí quando ele percebe, tá ali, o Titan Speakman tá logo acabando com o monte de Skibidi. Daí quando chega esses monte de Skibidi com o monte de aço pra aceitar o Titan Speakman usa a nova habilidade dele, né? Fazendo uma referência do episódio 58 usando com os Blaster. Mas esse daí usa com o núcleo. Ele fica tonto e daí senta numa posição bem épica. Daí o Titan me fala 10 pro Titan Speakman. Daí no episódio 73, o Titan Cameraman pega o Skibidi cientista, usa o núcleo dele e depois joga pro Titan BB. O Titan BB só esmaga ele e ele joga pro Titan Speakman. O Titan Speakman apaga o fogo dele. Daí eu vou deixar a cena pra vocês. E isso acontece com o cientista. O cientista não queria estar no seu corpo. E no episódio 71, que o nosso cameraman tá lá, olhando pra ele, como é que seu carro. Você vai pagar por isso. E aceitar por essa bomba do Skibidi. E o Titan Man fala: vai pagar por isso. E esse Skibidi usa mais bomba. Vai dar. E os Titans se defendem e matam o nosso cameraman. E no episódio 23 da season, ele percebe que um monte de cameraman foi morto pelo G-Man. Daí esmaga esse Skibidi e depois vai atrás do G-Man. E o Titan Speakman depois ele sai. E no episódio 72, onde que o jogo não tinha atirado no Titan do G-Man, o Titan Speakman chega, desviando da bola. Ele daí recebendo só um pouco de vento mesmo, só empurrando ele mesmo. Então o Titan Speakman percebe que o G-Man tá ali, usa seu núcleo. E daí o Titan Man chega, daí usa sua terra vermelha para poder paralisar o G-Man. Daí o G-Man consegue aguentar e daí sai. Daí ele é quase recebendo uma espadona. Lá ele tá. E o Titan Speakman sai depois. E no episódio 73 de Skibidi, olha tanto que foi só outra aparição. O Titan Speakman tá lá. Acaba matando esses Skibidis com não sei. O Titan Speakman tá lá em uma pose bem. Então, mano, eu gostei dessa pose do Titan Speakman. Daí o brother dele chega e o Titan vem falar agora por onde correr. E o G-Man fala a todos: vocês não têm ideia do que está por vir. E o Titan Man fala: seja o que esteja por vir, você não sobreviverá pra vez. E o G-Man fala antes para o cientista. E o Titan Speakman começa a atacar e recebe só um pouquinho de laser junto com a bolinha V. E ele vai, pega por trás, quebrando uma jetpack. Que ele arranca o braço do Titan Speakman. O Titan Speakman atira e usa seu núcleo. Daí ele recebe um empurrão. Daí ele fica com raiva. Só que ele é infectado novamente. Entra pelo parasita, o último parasita. E o Titan Man fala: você está brincando comigo? Daí ele recebe mais uma espada. Daí os outros Skibidi vão pra cima. O Titan Speakman fica no Harper Speakman. Daí começa a atirar e enfia a faca no G-Man. Daí o G-Man atira com laser com o Titan Speakman. Daí o Titan Speakman até usa seu Mega Grid. Só que o do G-Man é maior do que o do. E arranca uma perna. Mais uma perninha. Caralho, o bichinho já tá aleijado. O Titan Speakman pede ajuda pro Titan Cameraman. Daí o Titan Cameraman ajuda. E quando vão pro lugar do episódio 70, o Titan Speakman quer ainda lutar. Só que o Titan Man fala que eles têm que voltar pra base, porque eles estão aleijados. E daí o Titan Speakman fica triste e daí ter esse negócio de capacete. Mano, vou chamar de capacete. Não.
porque isso daí parece muito capacete. Então eu vou deixar como capacete. E daí o Titan Speakerman começa a dançar, mesmo sabendo que tem uma tropa chegando aí, olha aí. Daí o Titan Speakerman grita, só que o Titan segura e essa foi a última aparição do Titan Speakerman na série. Mano, isso vai ter demorado muito, então se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no